E aí, vamos estudar a lição? O domingo chegou, estamos coladinhos, juntinhos aqui no estudo da lição da Escola Sabatina. E é claro que com certeza eu posso contar contigo não só para assistir esse vídeo, para curtir, comentar, mas obviamente também compartilhar. O faça, desenvolva esse compartilhamento. Antes, porém, se inscreve aqui no canal PR Dudu Batista, segue a gente no Instagram, @PR Dudu, ou mesmo no Facebook, PR Eduardo Batista da Silva. E desde já um beijão no seu coração. Ótimo dia na presença do Senhor. Eu oro por você, você ora por mim. Super combinado? O tema da lição de hoje, missionário fracassado. Vamos conhecer um pouquinho hoje acerca da biografia daquele que é autor do Evangelho de São Marcos. E eu quero que você entenda, conforme citou o conteúdo de ontem, que os evangelhos, o autor não colocou o nome do evangelho da parte dele mesmo. Foram exatamente os irmãos durante a antiguidade que foram colocando o tema do evangelho como sendo o nome do autor. Ok? O nome do evangelho, que nome que nós vamos colocar? Evangelho de São João, Evangelho de São Marcos, Evangelho de Mateus. Você percebe que João e Mateus, eles são apóstolos. E você percebe que Lucas e Marcos andavam junto com os apóstolos. O Lucas era mais ligado aí a Paulo e, consequentemente, Marcos era mais ligado a Pedro. Você observa isso ao longo do conteúdo bíblico. Todavia, Marcos, ele apresenta dados assim muito importantes acerca da sua biografia. Lá no texto de Atos, capítulo 12, verso 12, é apresentado coisas a respeito de Marcos. Atos 12 aconteceu mais ou menos no ano 40 depois de Cristo. E você observa Marcos na casa da sua mamãe, Atos 12, 12, cujo nome era Maria. Ele era filho da Dona Maria. E olha, disso aí eu entendo, em ser filho da Dona Maria. E o evangelista Marcos estava por ali, filho da Dona Maria, e ele recebia Pedro e a igreja em sua casa. E certamente, nesta época, Marcos era alguém bem jovem. Você percebe que ele participa da primeira viagem missionária de Paulo. E segundo os estudiosos, tal viagem aconteceu por volta do ano 46. E Marcos, que vivia em Antioquia, agora está indo junto com Barnabé e Saulo, mais ou menos no ano 46, para a primeira viagem missionária. E foi aí que Marcos foi caracterizado como alguém que fracassou no desenvolvimento da sua atividade. É claro que você sabe que as viagens naqueles tempos, nos dias dos apóstolos, a primeira viagem missionária de Paulo não foi nada fácil, desconforto total, absoluto, nada de hotel, pousada, carro, Uber para se apanhar, ônibus, trem, não, amigo. Era super precário o processo de desenvolvimento da viagem, desconfortável, fardo pesado a ser carregado. E Marcos não resistiu a toda essa intensidade de desafios, bem provante, bem probatório, e ele simplesmente desiste, ele simplesmente abandona. Olha só, por exemplo, o texto que Ellen White utiliza aqui na página 108 de Atos dos Apóstolos, comentando a respeito da desistência do evangelista Marcos. Diz assim: Marcos, dominado por temor e desânimo. E se existiam na época elementos de terror e desânimo, existiam com muita intensidade, creia nisso. E aí ele ficou meio desanimado, hesitou por um momento em seu propósito de consagrar de todo o coração a obra do Senhor. Então ele hesitou em se consagrar de todo o coração. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Pouco habituado com sacrifícios, muitos desafios, desânimo, enfim. Ele regressou da primeira viagem missionária, fracassando, desistindo,
porque não era nada fácil e ele não estava acostumado, habituado a sacrifícios. Ei, é muito desafio, né? Não é fácil não. E olha, a gente obviamente não está aqui para julgar Marcos, mas utilizar o exemplo dele para refletirmos de modo particular. Será que diante dos desafios, será que diante dos sacrifícios que precisam ser feitos, eu estou desistindo do propósito, eu estou desistindo da missão, ou eu, a despeito dos desafios e desconfortos existentes, continuo em frente em nome de Jesus? Então a história de Marcos está aqui para refletirmos a respeito do nosso posicionamento em face aos desafios que Deus nos faz. E na sua viagem missionária, que é a sua vida, você vai desistir ou vai seguir em frente? Lembre-se, Marcos fracassou e se ergueu. Por mais que tenhamos, porventura, fracassado em algum momento, vamos nos erguer, continuar em frente e escrevermos uma linda história como ele escreveu também. E aí, vamos junto? Ora comigo, Pai querido. Ajuda-nos, ó Deus, a despeito dos desafios existentes na nossa viagem missionária, que é a nossa vida, ficarmos firmes ao teu lado, em nome de Jesus.